Muito bem, Cláudio Márcio Salviano pronto para conversar com a gente. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre a inteligência e sabedoria. Salviano, seja bem-vindo, ótima tarde para você. Ótima tarde, Léo, ótima tarde a todos os nossos ouvintes. Salviano, sobre este assunto eu gostaria de começar perguntando para você o que a psicologia entende por inteligência e o que entende por sabedoria. Elas são a mesma coisa ou não? Bom, essa é uma pergunta muito boa, embora muita gente use essas palavras como sinônimos, né? Ou sinônima, essas palavras, elas têm a sua diferença, né? Na psicologia, elas têm significados bem diferentes. E eu até costumo dizer que existe um abismo, né, entre inteligência e sabedoria. A inteligência ela está mais ligada à capacidade de aprender, capacidade de raciocínio, resolver problemas, está ligada até à questão de adaptações de forma geral e que envolve também raciocínio lógico, envolve linguagem e até a própria criatividade. Agora, existem vários tipos de inteligência e todo ser humano tem uma inteligência que mais se desponta, né? Então, nós não podemos dizer que as pessoas não são inteligentes. Todo ser humano é inteligente, né? Alguns desenvolvem menos, outros desenvolvem mais. Essa é a grande verdade. Agora, no que diz respeito à sabedoria, né, ela está num nível mais profundo. É a capacidade de aplicar o que nós aprendemos com equilíbrio emocional, com empatia e com ética. Então, por exemplo, se eu posso ser, por exemplo, muito inteligente e saber argumentar algumas coisas, mas se eu uso esse poder de argumentação na inteligência para humilhar alguém, por exemplo, eu estou agindo sem sabedoria. Posso ser um excelente professor, uma professora, né, e de qualquer matéria, por exemplo. A pessoa pode ser excelente, mas não tendo paciência para sair da situação de somente do intelecto, né, e passar para aquela situação sábia da paciência para ensinar e dar o conteúdo, né, com sabedoria, também não seria de grande valia para a pessoa. Então, a pessoa sábia não é apenas quem sabe muito, mas quem usa o conhecimento, né, para promover o bem, promover a paz, promover o crescimento próprio e também promover o crescimento de outras pessoas. Na clínica, né, em consultório, eu já atendi muitas pessoas inteligentes, pessoas cheias de ideias, mas que sofrem, né, por não saberem lidar com as frustrações, com as emoções, com a falta, né, de sabedoria. Existem pessoas que são inteligentíssimas, mas não conseguem lidar com relacionamentos. São pessoas que não têm a sabedoria para lidar com o outro. A inteligência ela nos faz conquistar o mundo, mas a sabedoria nos faz viver em paz dentro desse mundo. Tem uma frase que eu gosto muito, me foge agora o nome do filósofo, se eu não me engano é Le Brun, mas diz o seguinte a frase: a inteligência é um farol que ilumina o caminho, mas não te faz caminhar. O que nos faz caminhar é a vontade, e essa vontade nós só a possuímos através da sabedoria. Então, por isso, existe esse abismo entre inteligência e sabedoria. Na verdade, essa frase eu acho que é de Érico Veríssimo. Oh, que bom, obrigado. Agora, Salviano, sobre esse assunto ainda eu pergunto, na prática do dia a dia, como podemos perceber uma pessoa inteligente e uma pessoa sábia? Existe algum exemplo claro da diferença?
Sim, é fácil perceber essa diferença nas atitudes, né? A pessoa inteligente, ela costuma querer ter razão, por exemplo, em tudo. Ela fala muito, explica, prova, que sabe, mas a pessoa sábia, ao contrário, ela está sempre aprendendo. Ela, muitas vezes, ela prefere o silêncio, a escuta, o tempo certo de agir, né, de dizer, né, de falar. Por isso que é importante nós sabermos que nem todo o tempo é para falar, né? Então, tenho até exemplos, né, que eu atendi uma vez uma senhora e ela dizia, eu sei tudo sobre o meu marido, eu sei tudo, eu conheço bem ele, sobre como ele pensa, e também ela dizia, não consigo ter paz no relacionamento. Então, ela tinha inteligência, de certa forma até emocional, para entender o outro, mas faltava a sabedoria para escolher o momento certo de falar e o momento certo de ficar em silêncio, né, de se calar. Então, depois de algumas sessões, nós trabalhamos assim focalmente essa questão de ter essa sensibilidade, né? E foi muito bom porque ela salvou aí o casamento, dando maiores significados à relação conjugal. Outro exemplo que me vem à mente é, por exemplo, empresários muito inteligentes que têm capacidades de criar, têm capacidade de formular estratégias, são incríveis para os negócios. Mas, se ele for sábio, né, ele vai ser além disso, ele vai ser aquele que cuida da equipe, que respeita as pessoas e que entende que o lucro maior é o ser humano. A inteligência nos ajuda a ganhar uma discussão, mas a sabedoria, ela nos ensina quando nem vale a pena discutir. Ou seja, sabedoria sempre é algo que nós vemos muitas vezes em discussões, em situações que envolvem o ser humano, né? Agora, Salviano, como podemos desenvolver mais sabedoria no nosso cotidiano? Existe um caminho psicológico para isso? Eu acredito que a sabedoria, ela nasce, né? Nasce assim de reflexão sobre a própria experiência, né? A própria humanidade, né? Quando reconhecemos erros e quando há uma abertura para aprender com os outros. Então, a psicologia, ela nos chama a atenção a isso, né? É uma consciência ampliada. Quando nós temos essa visão holística, né? Uma consciência ampliada. E a capacidade de olhar, por exemplo, para si mesmo, sem julgar o outro, aprender com a própria história, isso é muito importante. Tem vários exemplos, eu cito de uma pessoa que perdeu o emprego, por exemplo, e ele, quem perde, por exemplo, o emprego pode reagir com raiva ou com desespero, né? Usando só uma inteligência, né, para achar soluções. Mas uma pessoa sábia, ela vai respirar, ela vai entender o que foi aquela perda, né? O que aquela perda pode ensinar a ela vai se reorganizar na vida, ela vai transformar a dor em um crescimento. Então, podemos exercitar a sabedoria de várias formas, né? Como nós falamos, praticar o silêncio interior antes de reagir, ouvir mais e falar menos, né? Ser tardio para irar, tardio para falar e pronto para ouvir. Agradecer mais e reclamar menos, buscar criticar menos e elogiar mais, e sempre perguntar o que eu posso aprender com isso, né? Na terapia eu sempre digo isso, o que você aprende com isso? O que foi, por mais traumático que seja o evento, a gente precisa aprender com ele. Na terapia é comum ver que a sabedoria aparece quando o paciente para de culpar os outros e começa a se transformar. Isso é maravilhoso quando acontece, né? A gente pode dizer que a inteligência, ela nos faz assim subir a vida, mas a sabedoria,
que nos impede lá em cima de cair lá do alto. Então você pode ser inteligente e crescer, mas quem vai dar a estabilidade é a sabedoria. Eu estou me lembrando de uma história, né, que talvez muitos ouvintes aqui conheçam, mas é a história de um rei. E isso que eu vou dizer ilustra bastante a questão da experiência e da sabedoria. Esse rei, ele estava no papel de reinar e de julgar também. Então ele iria julgar uma causa entre duas mulheres. As duas mulheres moravam juntas ali e um dos filhos morreu porque uma dormiu sobre a criança. E aí no outro dia a mulher havia trocado os bebês. E aí deu aquela confusão. E tiveram que ir até esse rei para que ele decidisse. E ali a verdadeira mãe disse, não, o filho é meu. E a outra pessoa, não, é meu. E ele não sabia decidir. Então ele chamou um dos seus guardas e falou assim, corte a criança ao meio. Deu um pedaço para cada uma. A gente pode pensar assim, poxa, que coisa estranha, né? Mas naquele momento ele estava fazendo uso da sabedoria. E naquele momento a verdadeira mãe gritou, não, pode ficar com ela, deixa a criança viva com ela mesma. E naquele momento aquele rei soube exatamente quem era a mãe, movido por uma sabedoria incrível. Então, com essas palavras, eu digo que a gente precisa, em alguns momentos, ter um insight. Nós não temos todas as respostas intelectuais. Nós temos momentos, nós temos a nossa vida. E em algum momento nós vamos ter que tirar dentro de nós a sabedoria, porque nós não temos palavras e nem inteligência o suficiente para lidar com todas as coisas. E eu tenho que dizer que se há algum ouvinte que necessita de sabedoria, precisa buscar, né, essa sabedoria e também, né, posso dizer, fazer terapia, procurar se entender, procurar o equilíbrio sempre. Essa seria as dicas, podemos dizer assim. Maravilha, doutor Cláudio Márcio Salviano. As pessoas que quiserem encontrá-lo nas redes sociais, conhecer o seu trabalho, como devem fazer, Salviano? No YouTube, @psicólogo palestrante e no Instagram, @salviano psicólogo palestrante. Qualquer um dos dois pode me achar lá. Valeu, um grande abraço. Um abraço a todos, muito obrigado.